Olá, nesse vídeo nós vamos trabalhar com um conceito super importante que se chama separatrizes. Ou seja, vamos imaginar que você tenha um conjunto enorme de dados e que você queira dar informações que seja de fácil compreensão, né? Seria interessante eu segmentar os meus dados por faixas dentre os meus valores. Vamos a um exemplo aqui na tela que vai ficar claro a gente entender o objetivo do conceito de separatriz. Vamos lá. Eu tenho um conjunto de dados e eu quero discorrer sobre esses dados. Eu quero dizer, por exemplo, algo assim: os 10% mais ricos, os 10% mais pobres, os 10% mais altos, os 10% mais baixos, os 25% mais pontuados, vamos supor, times de basquete. Então, é interessante eu criar uma segmentação, ou seja, eu dividir o meu conjunto de dados, por exemplo, em 4 partes. Aí eu vou chamar essas partes de quartis, porque lembra 4. Então eu vou dividir em 4 partes iguais em termos de quantidade. Se eu tenho N dados, a 4ª parte vai formar o primeiro quartil e assim por diante. Então eu posso me referir, a calcular uma média, né? Então, esse primeiro quartil, eu posso dizer, olha, os 25% mais pobres ganham na média tanto. Então, a informação fica mais clara para o interlocutor quando você segmenta essa quantidade enorme de dados que eventualmente você tenha. Você pode segmentar de várias maneiras. Então, por exemplo, quintis, que obviamente são 5 faixas. Qual é a vantagem do quintis, que é um nome até engraçado? É você ter a 5ª parte, se divide em 5 partes. Então você tem os 20% iniciais, os 20% seguintes. Então você vai ter 5 classes. E assim por diante. DCIS vai ter 10 classes, de 10% em 10%. E até em alguns casos pode ser importante de 1% em 1%. Então, nesse caso, a gente vai analisar uns gráficos que eu peguei do IBGE, alguns até mais antigos, só para vocês perceberem como o próprio IBGE ou qualquer objetivo de oferecer informações de uma maneira clara, utiliza isso. Vamos então ao primeiro gráfico. Olha só, é claro, é de 2001 a 2011, isso não é importante. O importante é vocês perceberem, per capita por quintil. O que significa per capita? Cuidado, hein? Vamos ler o que esse gráfico nos mostra. Renda domiciliar por cabeça. Ou seja, se uma casa tem 5 moradores, eu vou dividir o que todo mundo ganha junto por 5. Pode ter 3 crianças, né? Só 2 pessoas ganham renda. Soma a renda, divide por 5. Então, isso é a renda per capita domiciliar. Então vamos lá. O que ele vai me mostrar nesse gráfico? A taxa do crescimento dessa renda nesse período. Então, olha só, eu dividi em 5 partes. 20% mais pobres, o segundo quintil, que é a faixa seguinte, o terceiro, o quarto, e o último é os 20% mais ricos. Nesse período do Brasil, né? Da República Brasileira, o que aconteceu de interessante? Realmente os mais pobres tiveram nesse período um aumento de 20% da renda. E foi a faixa que mais teve aumento na renda média per capita, né? Os mais ricos, por exemplo, tiveram aumento apenas de 0,7%. Então, vejam, eu dividi em 5 categorias porque fica mais fácil discorrer sobre elas, né? Vamos ver um outro gráfico. Esse é interessante. 2019, renda privada domiciliar. Ou seja, se eu sou uma empresa, não estou contando, é pessoa física, tá? Então, olha só, percentual de raça, cor em cada faixa de renda no Brasil. Gráfico do IBGE, tá? Observa que as 5 barras, elas têm a mesma altura. Porque o que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar, dentro de cada altura, como se distribui negros até brancos. Brancos, mulatos, negros. Agora, eu dividi em 4 faixas a população.
a população em termos da renda. Então, por exemplo, os 20% mais pobres, qual percentagem é de negros? É o roxo. O segundo quintil, os 20% seguintes mais pobres, que percentagem é de negros? E assim por diante. Por exemplo, a média está aqui, ó. A média está aqui. O que significa essa última faixa? Que os 20% mais ricos, que são o quinto quintil, a quantidade de negros é bem menor do que os brancos. Óbvio que mostra o óbvio lulante no Brasil até hoje. Vamos a outro gráfico, entre aspas, aqui tabulado e não sob a forma de gráfico. Olha só, intervalos e médias de rendimentos mensais per capita por DECIS. Vamos com calma entender o que significa isso. Por DECIS significa que eu dividi a renda em 10 faixas iguais. Muito bem, mas olha só, é renda per capita, então é renda por pessoa. Olha o que acontece. Primeiro decil, e isso daqui deve ser domiciliar. Então, primeiro decil é renda entre 0 e 220. Aí ele fez uma média. Veja bem, a média dentro da faixa, não é a média de dividir de 0 a 220 dá 110. Quando eu não tenho as informações brutas e você me pede para calcular uma média na faixa, a gente arbitra que é o ponto médio da faixa. Aqui não. Aqui a gente está calculando a média porque eu tenho os dados reais. Eu os agrupei com o objetivo de sintetizar a informação. Então, a renda vai de 0 a 116.667 e eu dividi em 10 faixas. A primeira de 0 a 220 reais, até de 2.800 a 116 mil reais. Muito bem. E os valores médios? Então, eu sei que os 10% iniciais da população, mais pobres, ganham, na média, R$ 109 reais per capita por mês. Muito bem. Então, aqui eu trabalhei com DECIS. Nas telas anteriores, eu trabalhei com quintis. Vamos agora fazer uma aplicação onde eu estou interessado em olhar para os meus dados sob o ponto de vista de segmentá-los em 4 partes, os quartis. Mas vamos pensar numa coisa curiosa. Se eu tenho todos os meus dados e você pede para eu segmentá-los em quartis, eu não vou ter nenhuma dificuldade, porque se eu tenho, digamos, 350 dados, aí você me pergunta, vem cá, o primeiro quartil termina em qual dado? Poxa, eu divido por 4 o número de dados e vejo qual é. Se eu tenho 300, 150, o 75, o dado de ordem 75, 75º, vai ser do primeiro dado até o 75º, vão ser os dados que vão compor o primeiro quartil. Então, isso não oferece dificuldade. A questão é outra. É quando os meus dados, eu não os tenho brutos. Eu já os tenho por faixas. Mas eu quero saber o primeiro quartil, ou segundo quartil, ou terceiro, ou último quartil, de quanto a quanto. Aí a gente vai ter que fazer um malabarismo de regra de 3 para resolver a parada. Vamos ao exercício que vai mostrar isso mais claramente. Uma corretora XYZ tem em seu portfólio 60 imóveis que foram distribuídos de acordo com seu valor de venda em milhares de reais. Por exemplo, está aqui os valores agrupados, né, por essas classes. São 5 classes. De 0 a 100 mil tem 5 imóveis no portfólio da empresa, de 100 a 217 e assim por diante, num total de 60 imóveis. Olha o que ele afirma. Os 25% dos imóveis mais caros custam mais do que um certo valor. Que valor é esse? É isso que ele quer saber. Então, olha só. Como há 60 imóveis, eu tenho que determinar qual é o valor associado ao final do terceiro quartil. Porque se você divide em 4 partes a sua faixa completa de dados, você vai ficar com 25%, 25%, 25%, 25%. Ele quer saber os mais caros.
Então, eu quero ver os 75% iniciais são os mais baratos. Então, eu estou no final do terceiro quartil ou começo do quarto quartil, concordam? Ou seja, eu vou pegar 75% dos meus dados, 3/4. Então, eu vou saber que eu quero pegar o 45º imóvel. Ou seja, qual é o valor do 45º imóvel? Poxa, o problema é o seguinte, isso aqui está por classe. Eu não tenho todos os meus dados. Se eu tivesse o valor de venda de todos os imóveis isoladamente, eu pegaria o 45º imóvel em ordem crescente de valor e ponto final. Mas aqui eu não tenho individualmente essas informações. Então, olha só, eu quero o elemento de ordem 45 dos meus dados. Poxa, eu vou ter que descobrir a frequência acumulada, porque qual é o 45? Olha só, 5 mais 17, 22, mais 20, 42, mais 13, 55. Opa, então o 45º cara vai estar na quarta faixa, porque tem 42 caras antes da terceira, e para eu chegar no 45 eu invadi a quarta, ou seja, está entre 300 e 500 mil reais, né? Entre 300 mil e 500 mil reais o valor desse imóvel, do 45º. Mas eu quero saber como é que eu vou escolher melhor esse valor entre 300 e 500. Agora vamos olhar isso num gráfico, olha que legal. Observa, a primeira faixa começa no 0 e vai até 100. A última faixa não me interessa, mas a faixa que está me interessando mesmo, que é a quarta, começa no 300, termina no 500. Agora, olha só, tem 42 caras, né, antes dessa quarta faixa. Claro, está escrito aqui na frequência acumulada, né? Até a terceira faixa, 42. Agora, o que eu quero é o 45º. Pô, esse cara vai parar aqui no meio. Então, eu sei que é entre 300 e 500 pratas. Mas como é que eu vou chutar isso? Eu sei que entre 300 e 500 tem 200 paus, 200 mil reais. Bom, mas em que posição esse 45º está? Olha só, essa faixa tem 13 caras, ok? E aqui são 200 pratas, amplitude em grana. Então, 300 caras vão corresponder a um aumento de 200 pratas com relação ao limite inferior dessa faixa, que são os 300. Ora, mas a pergunta é, entre 42 e 45, quantos caras tem aqui? Estou botando uma coisa não muito proporcional, mas olha só, 3 caras, então eu tenho 3 caras aqui e, evidentemente, como eu tenho nessa faixa 13, vão ter 10 caras aqui. Aí eu penso assim, olha que interessante, então 13 caras são responsáveis por 200 pratas de aumento e 3 caras, na proporção, seriam responsáveis por quanto de aumento? Eu vou fazer uma regra de 3. Olha só, 300 pratas mais quanto? Eu vou dividir essas 200 pratas proporcionalmente entre 3 e 13. Lembrando que o 3 é a diferença entre o 45, que é a posição do cara que eu quero, e quantos caras tem antes dessa faixa onde ele está. Bacana. Então eu vou pegar o 3 sobre 13 avos para ver que fração 3 13avos, né, vai corresponder em grana sobre o 200. Ora, vai dar a conta 346. Olha por quê. Olha que interessante. 3 é um pouquinho menos que 13. Se aqui fosse 12, 3 seria exatamente a quarta parte. E seria a quarta parte, então, se aqui é 200 para os 12, vamos supor que fosse 12, seria a quarta parte, 50 pratas, se fosse 3. E aqui, ó, quase 50 pratas, 346. É claro que 3 é um pouquinho menos que a quarta parte de 13. Então, eu vou acrescentar mais um pouquinho menos, né, do que a quarta parte dos 200 reais. Esse tipo de situação que nós abordamos acontece a toda hora quando a gente está trabalhando com meus dados em classes. Então, vejam só. Ele pergunta, os 25% dos imóveis mais caros custam mais do que um valor V. Que valor é esse? Ora, é o valor correspondente ao 45º cara, porque a partir daí vai custar mais caro. Então, todos os
imóveis acima de R$ 346.150, porque a unidade está em milhares, né, de reais, são os mais caros, os 25% mais caros. Então, nesse vídeo, nós vimos rapidamente os tipos de separatrizes e vimos o mais importante, como é que eu trabalho com as separatrizes quando os meus dados não são conhecidos como dados brutos ou RAW, e sim também estão em classes, também estão segmentados. Aguardo você no próximo.